pentecostalismo afetava a liturgia ou as liturgias dentro do contexto brasileiro. Então você vai ter no momento pessoas discutindo sobre evangelização e responsabilidade social e paralelamente acontecendo um crescimento a partir dos grupos chamados de adoração ou grupos de louvor e uma outra dinâmica nas liturgias das nossas igrejas. Bem, houve uma das coisas para mim mais emocionantes e mais significativas do Congresso, eu trago isso como testemunho de unidade ou de reconciliação, que foi o convite para participar em momentos relevantes do evento, o pastor Rosivaldo de Araújo, que representava os movimentos de renovação da década de 60, que gerou muita tensão e muita dificuldade na relação com as igrejas, ele que vinha do mundo batista. Nesse aspecto, a presença do pastor Rosivaldo de Araújo era uma demonstração pública dos organizadores daquele congresso, uma demonstração e interesse pela unidade e a reconciliação. Representando uma dissidência política, estava presente, foi convidado, foi emocionante inclusive a entrada, a chegada, desde a chegada até o momento da palestra, porque depois do rompimento da Inquisição sem fogueira, como já foi citado aqui com o João Dias de Araújo, ter a participação numa das palestras básicas daquele evento foi algo realmente significativo, emocionante e relevante. Naquela manhã cantamos Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor, e paralelamente a essa música nós cantamos Ouvinde vós os povos de todas as nações, ouvinde, clamai com alegria, fazei soar nos ares a nova melodia que só Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. E, bem, foi assim realmente claro, sem dúvida nenhuma, alguns líderes saíram do auditório com a presença. Em relação aos 1.200 líderes que estavam presentes, eu acho que no máximo 4 ou 5 se retiraram, e acho que se retiraram de propósito naquela ocasião, porque poderiam não ter vindo. Eu acho que era uma maneira de dizer, quando ele se levantar e estiver à frente, nós vamos sair como protesto. É essa mensagem, pelo menos, que eu entendi que estava sendo repassada. Mesmo assim, esse gesto no espaço democrático foi acolhido com muito carinho, com muito respeito à atitude. Mas isso foi para mim, os dois gestos que sinalizava uma geração que queria reconciliação, que desejava unidade e que desejava caminhar com respeitando a igreja brasileira na sua diversidade. A presença feminina mais significativa naquele momento, pensando-se em instituição, estava no Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E aí Duvalina foi a pessoa convidada, e acho que por decisão interna da instituição, Dona Lídia foi quem assumiu esse momento, e nós assim achamos inclusive que foi um momento simbólico de uma matriarca que fez acontecer, não só no Nordeste brasileiro, mas naquele momento o seu ministério e a sua vocação já era reconhecida em todo o Brasil e fora do Brasil, e ter a palavra daquela santa mulher, com a sua firmeza, com o seu jeito de muitas vezes ter me xingado Robson Cavalcante, né? Quando a gente era convidado eventualmente para falar no Betel Brasileiro e dizia alguma frase que ela não concordava, depois ela chegava e falava sério, pegava pesado, né? Mas assim, esse acolhimento foi extraordinário. Para mim foi muito significativo o acolhimento da juventude. Me impressionou a presença de jovens pessoas, eu acho que na sua grande maioria, entre 18 a 25 anos de idade. O bloco mais significativo de juventude veio do oeste do Rio Grande do Norte, especialmente do semiárido, pegando a região que vai de Mossoró até o extremo da Paraíba. E se a gente vai nessas comunidades, nessas regiões, tem uma impressão de que o Congresso Nordestino de Evangelização impactou de maneira significativa essas comunidades.
A igreja que eu faço parte, que é um pentecostalismo atípico, né? Um pentecostalismo calvinista, você imagina que é que vai dar isso? Que surge no Nordeste brasileiro quando Mossoró era um pequeno povoado. Foi uma organização que surgiu a partir de um neto de escrava, que era o Estáquio Lopes da Silva, meu pai, um ex-agricultor que aprendeu a ler lendo as escrituras, e o Manuel Higino, que era um ex-seresteiro. Essa denominação passou a ter como revista de escola dominical tema sobre missão integral. Então, várias revistas tinham como tema a missão integral da igreja, e enfocando um pequeno esqueleto, um pequeno diagrama que é sempre apresentado pelo pastor Manfredo Grellert, que era adoração, comunhão, edificação, responsabilidade sociopolítica e evangelização. E aí a instituição foi animando pessoas e líderes para irem trabalhando em cima desses temas e tentando tornar isso de maneira, transformar isso em aplicações mais práticas. A outra denominação que eu presumo que, no meu entendimento, foi muito impactada foi a igreja congregacional. A igreja congregacional deu uma sequência de congressos nordestinos para a juventude e para a liderança da sua própria entidade. A ênfase desses congressos da igreja congregacional, pela própria natureza de ter uma presença significativa em Caruaru, presumo que por conta disso, a ênfase era muito mais no resgate da cultura. Então, os versos e as trovas e outras manifestações culturais estavam sempre presentes em todos esses eventos. O Wellington já falou da Igreja Batista do Pinheiro, né? Mas eu acho que a Igreja Batista do Pinheiro já tinha uma história anterior ao Congresso Nordestino. Mesmo assim, eu presumo que houve uma fermentação. Esse é o desconfiômetro que eu tenho. Não tenho... A Igreja Presbiteriana do Cordeiro, com a presença do Arnulfo. Então, tudo indica que essas pessoas que participaram do Congresso, ou seja, Marcos Monteiro passando pela Igreja do Pinheiro, Arnulfo na Igreja do Cordeiro, falo isso porque a Igreja Presbiteriana do Cordeiro fez congressos sobre missão integral da Igreja. Então, me dá a impressão que esses líderes, de alguma maneira, iam socializando nas suas comunidades. Coincidentemente, o Eleci é congregacional, era o executivo, era quem dava o apoio para o Congresso. Então, há uma fermentação aí corpo a corpo. Desconfio que tenha sido essa minha presença no Congresso Nordestino, e sendo também um dos líderes na Igreja de Cristo, mesmo que um líder caminhando aí meio que na periferia depois do Congresso, antes estava no centro das coisas, né? Mas acho que houve esse tipo de influência. Escolas dominicais da IPI, no Brasil todo, passou a adotar o tema da missão integral. Claro que aí já não é influência só do Congresso Nordestino. E creio que como tema, vários seminários e entidades, fazia parte do currículo do seminário da IPI em Fortaleza, da Igreja, Seminário Teológico de Fortaleza, da Igreja Presbiteriana Independente, disciplina sobre missão integral. Meu querido Gideon está aí, foi um dos articuladores do movimento Ceará, que foi um movimento que surgiu dentro do berço do próprio Congresso. Numa tarde, os cearenses resolveram pensar as questões políticas e sociais do seu Estado. Foi criado ali naquele momento o movimento Ceará, que foi um movimento de muita mobilização social, de muita pressão política, especialmente no que diz respeito ao combate à violência. E, nesse sentido, tenho assim a segurança de dizer que o movimento Ceará, ele fermentou não só uma reflexão política, mas uma reflexão sobre aliás, não só uma reflexão política, mas buscou interferir em defesa e garantia de direitos de vários segmentos da nossa sociedade, especialmente referindo-se aí a Fortaleza. Estou colocando aqui já alguns desses desdobramentos do Congresso. O Betel brasileiro já tinha várias iniciativas de projetos sociais, mas eu presumo que o Congresso Nordestino também causou uma fermentação mais ampla nesse sentido. A JUVEP vem depois do Congresso Nordestino de Evangelização, e é a JUVEP que dá continuidade ao Congresso Nordestino Sertanejo de Evangelização, e procura então fazer uma mobilização voltada mais para o sertão. O segundo Congresso Nordestino de Evangelização teve uma pequena representação
Foi um congresso sem a iniciativa daquele momento, por conta de nessa caminhada ter se iniciado especialmente diálogo e aproximação com o padre José Comblain, o que foi uma bênção para muitas pessoas e para muitos pastores. Presumo que isso criou uma certa resistência e uma distância de alguns outros segmentos à presença, mesmo que uma presença periférica, mas era uma iniciativa de que esse sinal de aproximação pudesse se dar com segmentos, mesmo que de outros grupos, mas que tivesse uma teologia, um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré e um compromisso com o Evangelho, muito mais do que alguns evangélicos. Era essa a intenção, e isso já aconteceu nesse segundo, como desdobramento do segundo congresso. A diaconia, na verdade, foi a instituição que continuou o chamado Departamento de Diaconia da Confederação Evangélica do Brasil. E como já é pública a frase do bispo Paulo Aires, não é problema repeti-la, né? Quando ele diz assim: minha relação com diaconia foi de ódio, foi sempre de ódio e amor. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que houve um período onde a diaconia passa a ser uma preservadora do sistema e no Brasil representa simplesmente a distribuição dos famosos alimentos para a paz e dessa maneira dando continuidade ao que não representava o pensamento, a ideia ou a ideologia da Confederação Evangélica do Brasil. Em 96, a diaconia passa por um processo de transformação profunda. As suas linhas estratégicas são basicamente defesa e garantia de direitos e incidência em políticas públicas. Coincidentemente, um dos principais líderes do Congresso Nordestino